Queridos, nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. E hoje a gente vai falar do capítulo 2, mas antes eu quero fazer uma retrospectiva histórica dos fatos que antecederam ao nascimento do Senhor Jesus. Vocês estão lembrados que depois que termina a Velha Aliança, o último livro do Velho Testamento, escrito por Malaquias, há um espaço de um silêncio divino, profético. Deus ele não se revela mais através de profetas por um período de 430 anos. Até que nasce João Batista, o último profeta da lei, e começa a pregar. E começa a pregar um tipo de mensagem que ninguém havia escutado até então, que era: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, versículo 4, ele vai dizer que quando Jesus nasceu, aquele período histórico foi considerado como a plenitude dos tempos. E para entendermos o que é essa tal plenitude dos tempos, é que nós vamos recorrer à história para nos situarmos no tempo e no espaço para compreendermos o capítulo 2 de Mateus. E sem mais delongas, vem comigo junto para a história e já para a Bíblia. Desde que o homem caíra no pecado, Deus começou a trabalhar para salvá-lo, para redimi-lo. Todo o esforço de Deus para tão nobre fim apoia-se em preparar o mundo para receber o seu Filho amado, aquele que na cruz salvaria o homem. Aquele abençoado ano em que nasceu o Senhor Jesus na vila de Belém não foi um acaso nos planos de Deus, mas uma coisa multissecular, que exigiu esforço da parte do Senhor e sacrifício do seu Filho. Quando a gente fala sobre a última revelação do Velho Testamento, a Bíblia coloca Malaquias como o último profeta da Velha Aliança. Pensa-se que Malaquias tenha profetizado mais de 400 anos antes de Cristo. Sua voz foi a última usada por Deus no cânon do Velho Testamento. Sua profecia termina com a promessa da vinda de Elias, apontando, portanto, para João Batista. Deus encerra suas atividades de revelação especial ao homem, deixando o mundo na expectativa do precursor do Messias. Depois de Malaquias, não temos registrada revelação de Deus. O silêncio divino é uma das contribuições para a preparação do mundo para o advento de Jesus. Nesses 400 anos de silêncio divino, ocorreram milhares de sucessos que, somados, prepararam o século em que Jesus iria nascer. Voltando um pouco antes, bem antes, ainda falando do mundo assírio, os assírios por muitos anos eles estiveram com as rédeas do mundo nas mãos. Sua política, suas táticas de guerra contribuíram espalhando e misturando povos de todo o mundo para termos cidades mais cosmopolitanas e mais conhecimentos entre nações da terra. Deus, no entanto, permitiu que os assírios sitiassem Samaria e levassem para os termos da Média e da Pérsia as 10,5 tribos do norte, por causa das suas desobediências e constante idolatria de seus reis. E foi da vontade de Deus que Judá ficasse por mais um tempo ainda livre, por cerca de 137 anos, até que também fosse levada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, cativos para lá. Isso que aconteceu através do cativeiro assírico foi cerca de 722 anos antes de Cristo. Já 585 anos antes de Cristo, agora era a vez de Judá, era a vez de Jerusalém. Nabucodonosor levou todos os judeus de Jerusalém para a Babilônia, onde lá eles passaram 70 anos. Deus permitiu que os caldeus levassem cativos os seus filhos. Com esse exílio, Deus estava corrigindo seus filhos para o futuro. Deus estava preparando o mundo para o nascimento do seu filho que viria em carne.
Na Babilônia, os judeus, eles se curaram da idolatria, voltaram-se à lei do Senhor, trocaram o hebraico pelo aramaico, aprenderam a viver sem o templo. Nessa ocasião, lá eles, com sede da lei de Deus, criaram as chamadas sinagogas para se reunirem, porque não tinha mais templo. Sinagoga significa lugar de reunião, onde eles se reuniam, onde inicialmente os sacerdotes, eles eram responsáveis em ler a lei, explicar a lei. Com o passar do tempo, eles foram substituídos, escribas, pelos mestres da lei, também conhecidos como fariseus, os separados, que tinham essa nobre missão, esse importante legado de ensinar a lei de Deus para que quando Israel saísse do cativeiro, não voltasse mais para a idolatria e passassem a adorar o único e verdadeiro Deus. Lá na Babilônia, eles aprenderam a arte do comércio, passou também a surgir muitas seitas religiosas. Todos esses fatores conjugados e desenvolvidos contribuíram para a formação do século em que Jesus iria nascer. Depois a gente vê que após o mundo babilônico veio o mundo persa, onde Deus usou os medo-persas para abater a orgulhosa Babilônia e seu orgulhoso rei. Deus vai levantar um rei, o rei da Pérsia, o rei dos medos e persas, chamado Ciro, que inclusive aparece no livro de Isaías, sendo chamado por Deus como meu servo, o instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes operações espirituais no meio do seu povo. Sob os persas, debaixo dos persas, os judeus eles voltaram para o seu país, reconstruíram sua metrópole, reconstruíram o seu templo e voltaram à sua vida livre. E tudo com o apoio dos persas. E a idolatria que eles tinham acabou. Ninguém queria mais saber de levantar ídolos depois de ficar tanto tempo preso no cativeiro. Depois que o mundo persa sai de cena, entra agora o governo dos gregos, ou também conhecido como helenos. Foi nessa ocasião que surgiu o grande Filipe da Macedônia, o grande conquistador da época, que tentou unificar os reinos da terra, os impérios, as cidades, mas não conseguiu helenizar, ou seja, passar os hábitos, a linguagem, a cultura dos gregos para o mundo inteiro. Não conseguiu. Mas, após a sua morte, o seu filho assume o trono aos 20 anos e em 13 anos, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, conhecido como o Grande, ele consegue fazer aquilo que seu pai não fez. Ele consegue helenizar o mundo inteiro daquela época. E a maior contribuição de Alexandre para o advento do Senhor Jesus, do nascimento do Messias, foi, primeiro, unir os dois mundos, Oriente e Ocidente, através da cultura grega. 2, disseminar pelo mundo inteiro a cultura e a língua grega, o grego original e o grego koiné, que é o grego mais comum de se falar. Terceiro, fundou grandes cidades e grandes centros de cultura helênica para difundir ainda mais a cultura dos gregos, sua linguagem, sua filosofia. E em quarto lugar, até com sua morte, Alexandre contribuiu através da divisão do seu governo em 4 partes, e isso também impactou todo o mundo daquela época. Depois desse período grego, veio o período do governo romano, e certamente Deus também usou os romanos para preparar o mundo para a chegada do seu filho. Estradas foram construídas para todos os lados, ligando todo o mundo daquela época. A cultura helênica levou todos a falarem uma mesma linguagem, o grego. Os romanos, eles estenderam suas conquistas até os extremos da terra e dominaram o mundo absolutamente por completo. Foi Deus que fez isso, servindo-se deles para permitir que seu filho nascesse em plena dominação romana. Resumindo então tudo o que falamos, os frígios foram abatidos pelos hititas, os hititas pelos assírios, os assírios pelos babilônicos, os babilônicos pelos persas, os persas pelos gregos e os gregos pelos romanos. Estes, portanto,
representavam o produto de todas as civilizações que remontavam a séculos. Foi no mundo desse em que Jesus nasceu. Dessa forma, Deus preparou o mundo para receber o seu Filho unigênito. Roma, pelas armas, fechou as portas para as guerras. Havia uma paz no mundo daquela época. Grécia deu ao mundo a cultura, a língua. A Judéia contribuiu com o seu tradicionalismo religioso, o seu nacionalismo, sua fidelidade ao Senhor, e o mundo estava plenamente preparado para receber o Messias. Jesus não nasceu ao acaso. O seu nascimento em Belém ligava-se a um passado multissecular, da intensa atividade de Deus em preparar todas as coisas para aquele glorioso momento. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4, ele disse que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando tudo estava em condições de recebê-lo. Então, ele, o sol da justiça, profetizado por Malaquias, despontou nos horizontes da humanidade. A seu tempo, é o que Paulo diz em Romanos 5:9, Cristo se manifestou. O mundo em que Jesus nasceu era o melhor de toda a sua história para assistir o evento de tamanha significação e repercussão. Por um lado, olhamos e vemos um mundo desiludido, vivendo em constantes lutas, um mundo de filosofias, ciências, artes, literatura, um mundo de religiões, falsos deuses, templos, sacerdotes, um mundo de conquistadores, um mundo de crimes, divórcios, infanticídios, imoralidade sexual, horrores. Mas, por outro lado, olhamos e vemos a mão de Deus ultimando tudo, dando os derradeiros toques e, sobre as ruínas de um passado inglório, construir um mundo cristão. E, por meio da cruz do seu Filho, salvar a humanidade errante e perdida. Foi em tal tempo que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu agora o que foi a plenitude dos tempos? E agora vamos a Mateus capítulo 2.